A paz seja contigo, meu amigo, irmão, que vocês possam buscar na palavra de Deus, estudá-la, conhecer a vontade de Deus e ver a verdade tão importante para o tempo presente. Estamos vivendo a proximidade da volta do Filho de Deus. É necessário que todo sincero e verdadeiro pesquisador das Sagradas Escrituras vá em busca de informação que só a Bíblia tem para nos dar, para sairmos do meio do engano, da mentira que tanto tem predominado no meio da sociedade. Precisamos aprender a prestar o verdadeiro culto ao Deus eterno e Salvador. Há vários deuses no mundo em que as pessoas têm prestado o seu culto, pois esta é a maneira que Satanás tem feito a enganar a multidão. Por isso Deus tem ordenado que os sinceros que amam a verdade vão às Escrituras. Por isso, no livro de São Mateus, capítulo 22, versículo 29, Deus diz: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus, na sua santa e preciosa palavra, também nos orienta. O livro de São João 5,39, dizendo assim: examinai as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Se queremos conhecer a verdade, é necessário que você busque nas Escrituras. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo diz no livro de São João, capítulo 17, verso 17, diz: santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. E o tema de hoje: os antigos adoravam os astros. Precisamos nós entender que na antiguidade o povo de Israel afastava de Deus quando entrava em apostasia e adorava os deuses dos gentios, os deuses dos pagãos. E é preciso que nós também entendamos que nos dias atuais o povo está adorando também o Deus pagão. Não está adorando o Deus eterno segundo o calendário de Deus, mas seguindo o calendário dos astros, o calendário dos homens, que adoração a seus deuses. Embora que hoje você talvez não esteja sacrificando como matança de animais, ou sacrificando os próprios filhos, como faziam os antigos, adoração aos astros, mas se você segue um calendário, se você segue a semana, os meses, que são adoração aos astros, você não estaria quebrando os ensinos da palavra de Deus? Você não estaria transgredindo os mandamentos do Senhor? Você sabe que também os meses são adoração a deuses pagãos, do calendário gregoriano. Você sabe que cada dia da semana também do calendário gregoriano são adoração aos astros, deuses que os pagãos adoravam. Já que no povo de Deus, os verdadeiros cristãos não podem ter engano e nem mentira em sua boca, eles têm que buscar nas Escrituras para conhecer o que é verdade, não seguindo placa denominacional, não seguindo a igreja, mas seguindo apenas a palavra de Deus como regras e norma de sua fé. Por isso o tema de hoje: os antigos adoravam os astros. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 19, nota que Deus disse ao seu povo, orientando ao povo quando Deus tirou do Egito, que eles tinham já envolvido com o paganismo, mas agora Deus está separando um povo para ser seu, um povo que realmente conhecesse o Deus eterno e o adorasse em espírito e em verdade. Nota que Deus disse a eles: tudo isso para que ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observares o sol, a lua e as estrelas, todos os demais corpos celestes, não vos deixes seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que o vosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Deus então orientou que o povo não deveria de maneira nenhuma adorar esses astros, adorar Júpiter, adorar Saturno, adorar o sol, a lua. Deus orientou seu povo para que não fizesse isso. E você sabe que nos dias atuais o povo, o mundo inteiro tem adorado os astros, achando que não tem problema eu seguir um calendário pagão, seguir uma semana de adoração aos astros como se fosse a semana da criação. Não é verdade, amigo e irmão. A semana da criação ela tem seu início, é mostrado pelo próprio calendário de Deus. Mas nota que diz mais Deus aí no livro de Deuteronômio 17, verso 3. Assim, desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo, para servir outros deuses, prostrar-se perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu.
o povo de Israel, nas suas decadências espirituais, sempre voltava a adorar os astros. Sempre fazia aquilo contrário a Deus. E Deus então não aceitava as suas adorações. Deus não aceitava o que ele estava fazendo. Porque Deus sempre chamou um povo para que o sirva em espírito e em verdade. No livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 4, 5 e 11, diz assim: o rei também ordenou que o sumo sacerdote Euquias e o sacerdote da segunda ordem e os guardas da entrada retirassem da casa de Yahvé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal, Acera e multidão de astros chamado do exército celeste. E os queimou fora de Jerusalém, como e nos campos de Cedron, e levou a cinza deles para Betel. Quando o rei subiu ao poder, deu uma ordem que dentro do santuário de Deus, a apostasia tinha predominado tão grande que eles agora dentro do santuário de Deus tinham suas adorações a Baal, Astera e aos astros. E Deus ordenou que fosse limpo, retirado de dentro da casa do Senhor. Esta foi a condição em que encontrava a decadência espiritual em Israel. Para a gente notar que Israel sempre caía em transgressão de adorar o Deus eterno. Abandonava Deus e ia adorar os astros, adorar o sol, a lua, as estrelas. Em vez de seguir o calendário divino, eles tinham a cada dia um dia de adoração a um Deus. E Deus questionou e Deus condenou tal ação. Por isso Jeremias, no capítulo 8, verso 2, Jeremias diz o seguinte: mas serão expostos ao sol e à lua todos os astros do céu que eles tanto amaram e seguiram, aos quais atribuíram o poder divino. Consultaram e adoraram, prestaram um culto. Eis, portanto, que seus restos mortais não serão ajuntados, nem enterrados, antes se tornarão como esterco sobre o solo. Essa será a destruição de todos aqueles que têm adorado, seguido adoração aos astros, seguido a semana, meses e anos gregorianos, a qual tem levado o povo a afastar do Deus eterno. Essa é uma sentença que virá, pois haverá apenas dois grupos, os que servem o Senhor e os que adoram a besta e a sua imagem. Nessa grande batalha espiritual, os que amam a Deus vão seguir os ensinos do Senhor, mas os que amam o mundo e seus ensinos seguirão a adoração ainda dos astros, dos meses e das semanas que servem como adoração aos astros, que devemos cada um estudar a Bíblia para compreender o que é verdade. Esse mal era tão alastrado que estava dentro do santuário. Assim como dentro da igreja hoje tem sido ensinado doutrinas que não são do Senhor, referente ao calendário de Deus, que as pessoas têm deixado o calendário do Senhor, seguido o calendário do homem, do pecado, do filho da perdição, ele está em decadência espiritual. E isso havia também dentro do santuário de Israel. Dentro do templo de Deus, olha que coisa horrível que fazia os homens. Dentro da casa do Senhor. Ezequiel 8, verso 16, diz assim: e no mesmo instante que transportou ao átrio, de dentro do pátio interior da casa do Senhor, o templo do Senhor, lá estava cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costa para o templo de Yahvé, e tinha seus rostos voltados para o oriente, e estava prostrado e adorando o Deus Sol. Você nota a decadência que havia? A questão é tão séria, meu amigo e irmão, talvez o que estou dizendo você entre em choque, mas é para que você examine a palavra de Deus, para que você pesquise. As pessoas dizem, não tem nada a ver com calendário. Tem sim, meu amigo. Esse calendário determina qual Deus você está servindo, a quem de fato você ama. Por isso o conflito final está envolvido o calendário, está envolvido o dia de adoração. Satanás, com todo o seu poder,
levará o mundo a aceitar e impor a adoração ao dia que ele escolhe para ser adorado. Mas os servos e fiel ao Senhor deverá apresentar ao mundo a verdade do calendário divino. O calendário da semana bíblica, o calendário do mês bíblico e o calendário do ano bíblico. Quando eu sigo a semana do calendário do homem, quando eu sigo os meses do calendário do homem e sigo o ano do calendário do homem, eu estou em transgressão e estou pecando contra o Eterno. Quando chega o dia 1º de janeiro, em que as pessoas fazem a adoração da virada do ano, você está adorando o Deus Jânio, o Deus de duas caras. Quando chega o Natal, você está adorando Cristo, o nascimento de Cristo? Não, adoração ao Deus pagão. E assim por diante, as festividades criadas dentro do calendário gregoriano não têm princípio com o ensino do Senhor. Assim também a própria Páscoa, criada dentro do calendário gregoriano, não é a Páscoa do Senhor, do calendário bíblico. Tudo é paganismo. Então é necessário que os que amam a verdade e querem herdar a vida eterna têm que examinar. Então, dentro do santuário de Deus, aqui na terra, o povo havia abandonado os princípios do Eterno e adorando os deuses pagãos, porque tiraram a vista do Senhor. Da mesma maneira, hoje, as igrejas estão da mesma forma, meu amigo e irmão. Deus não está mais dentro das igrejas. Por isso, Apocalipse 18, versículo 4, disse o Senhor: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados, porque ela tornou morada e habitação de de demônios. Lê lá Apocalipse 14, Apocalipse 18, versículo 4. Analise os textos da palavra de Deus. E Apocalipse 14, versículo 12, apresenta uma classe de povo que está buscando a cada dia a obedecer os mandamentos de Deus, que está em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui diz que está a paciência dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus. Esse mandamento, ele constitui em obediência a todos os mandamentos, inclusive o próprio calendário criado por Deus, porque Deus ordenou. Mas ainda um texto importante para nós entender, está no livro de Amós, capítulo 5, versos 25 e 26. Ora, foi a mim que trouxeste o vosso sacrifício e oferta durante 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não foi. Israel adorou seu Deus Sucote. Israel adorava o Deus, o bezerro de ouro, que era o Deus dos egípcios. Então Deus sempre questionou a verdadeira adoração. Satanás tem levado as pessoas a adorá-lo. Por isso Satanás adaptou nesse calendário gregoriano um dia a adoração a cada astro, que simboliza a adoração a ele. É importante que você, amigo, irmão em Cristo, estude, examine a palavra de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 16, diz assim: rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, edificaram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerro, um poste sagrado a Acera, inclinaram e adoraram perante todo o exército celestial, prestaram culto a Baal. É sério, amigo e irmão, o nosso grande erro tem sido de não examinar as Escrituras. Por isso Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Prosseguindo ainda em 2 Reis, capítulo 21, verso 3, diz assim: pois voltou a edificar altares nas colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo, e mais, Manassés ergueu altares a Deus Baal, mandou construir um poste ídolo, como o que Acabe, o rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu, lhe prestou culto. Então você nota que há uma decadência que já existia dentro do povo de Israel. E é necessário que cada um... A apostasia que predominou sobre Israel, de tal maneira que nós encontramos no livro de Jeremias 19, verso 3, diz o seguinte: as casas de Jerusalém, os palácios do rei de Judá, serão profanados como lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros do céu.
fizeram oferta de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Você nota que o pecado havia se tornado, então, predominante, de modo que as pessoas tinham as suas adorações nos seus lares, servindo os astros, adorando Baal, adorando a Astera, e desta maneira cada dia se afastava mais da palavra de Deus, pois o próprio santuário estava contaminado, de tal maneira que o sacerdote não seguia mais o Deus eterno. E todas as vezes em que a igreja de Israel declinava da fé, voltava a adorar os seus deuses, adorar os astros, e dessa maneira, seguindo desta forma, não o calendário divino, mas o calendário de adoração aos astros, porque era a regra já estabelecida dentro dos corações deles. Por isso aqui diz no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 5, aqueles que vão para o altar de terraços, a fim de adorar grande exército de estrelas, aqueles que prostram jurando em nome de Yahvé, o Senhor e também por Moloque, o grande rei, assim ele estava achando que estava adorando a Deus, mas estava adorando a quem? A Moloque, o grande rei, prostrando-se perante a adoração a esses astros, achando que serve ao Senhor. A mesma maneira hoje, meu querido amigo, irmão, existe esse mesmo problema dentro do ser humano. O meu povo perece por falta de conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Então muitas vezes as pessoas acham que estão servindo a Deus, mas estão adorando deuses estranhos, porque têm afastado dos princípios, da palavra e dos ensinos do Senhor. É necessário que nós entendamos isso. Foi quando, aqui no livro, Estevão fez o seu último sermão a Israel, a qual ele foi apedrejado porque falou as verdades. Nota que diz Estevão ao povo de Israel, diz assim: por isso Deus se afastou deles, deixou que se entregasse ao culto de astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifício e oferta durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Não foi. Eu peço a você que estude atentamente o capítulo 17 do livro de Atos e vê o que Estevão disse ao povo. A Bíblia diz que eles se indignaram com a verdade que Estevão, que ringiram até os dentes e partiram para cima de Estevão e matou. Porque foi dita apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 25, Deus deixa que as pessoas seguem seus ídolos. Se você quer seguir, se você quer guardar a semana gregoriana, guardar os meses gregorianos, os anos do gregoriano, não respeitando os mandamentos de Deus, os ensinos do Senhor, se você quer guardar a semana contrária aos princípios de Deus, é uma escolha sua. Por isso, no livro de Romanos diz assim: portanto, trocar a verdade de Deus pela mentira, adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre e amém. Em Deuteronômio 17, verso 3, diz assim: assim desobedeceste os mandamentos que hoje te proclamo, para servir outros deuses, prostrar-se perante eles, ou diante do sol ou da lua, ou diante das estrelas do céu. Precisamos entender que a semana de adoração aos astros, ela está em vigência até hoje. Por isso, no livro, a Bíblia nos mostra essas tão grandiosas verdades. Porque aqui diz o seguinte: a primeira hora de cada dia, que se iniciava ao nascer do sol, determina o planeta que rege. Assim, cada dia da semana está associado a um planeta. O domingo ao sol, segunda a lua, terça-feira Marte, quarta-feira Mercúrio, quinta-feira Júpiter, sexta-feira Vênus e o sábado a Saturno. Inconscientemente, quando eu obedeço esse calendário gregoriano, essa semana gregoriana, eu estou seguindo, estou obedecendo às ordens determinadas. Quando eu não tenho luz, Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância. Mas a partir do momento que a luz brilha e eu desobedeço ao mandamento de Deus, seguindo um calendário feito por mãos humanas, eu estou rejeitando a verdade do Senhor
estou trazendo sobre mim a destruição eterna. Deus é santo, justo e bom. Por isso, antes que Jesus voltasse, deveria ser apresentado ao mundo o verdadeiro calendário, para que você definisse a quem você iria adorar. Ia continuar adorando Baal, Astarote, Acera, ou você vai voltar a adorar o Deus vivo, o culto verdadeiro, que é a adoração segundo os mandamentos de Deus, estabelecido pelo Eterno, apresentando o verdadeiro sábado, que é o ciclo da semana lunar. O primeiro dia da semana é quando surge a lua daquela semana. Vou dar um exemplo para você. A lua nova começa com o início da primeira semana e o início do mês. Desta forma, você está seguindo o calendário que Deus determinou. O sétimo dia da lua nova é o sábado do Senhor. Da mesma maneira, a segunda semana começa com a lua crescente. O primeiro dia da semana é o dia da lua crescente. O sétimo dia da lua crescente é o sábado do Senhor. Assim também a lua nova. O primeiro dia da semana começa com a lua nova. O sétimo dia da lua nova é o sábado do Senhor. Da mesma maneira, também começa com a lua minguante. O primeiro dia da semana começa com a lua minguante. O sétimo dia da lua minguante é o sábado do Senhor. Este é o ensino bíblico. Esta é a ordem que Deus determinou. Por isso, nós temos que estar atento e compreender. Porque Satanás diz: subirei acima das estrelas e terei o trono dele acima de Deus. E por isso ele faz com que cada ser humano, que cada pessoa, na maneira inconsciente, o venera obedecendo um calendário feito por ele. Porque ele é o pai da mentira. Ele sabe o que é verdade e nunca se afirmou na verdade. Então é necessário que cada indivíduo, que cada pessoa examine as Escrituras por si mesmo. É um dever seu, meu amigo, meu irmão em Cristo. Pesquise a palavra de Deus e obedeça. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, gratos somos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa nossas faltas, nossos pecados. Ajuda-nos a compreender tua verdade como de fato ela é, Senhor. Salva-nos, liberta-nos da escravidão. Dá-nos um coração novo. Nos encha-nos com teu Santo Espírito, Senhor. Salve nossos filhos, nossos pais, amigos, irmãos e todos quanto ouvem esse áudio, Senhor. Todos que atentam a esses ensinos. Examina as Escrituras por si mesmo e busca cada dia aprender do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tudo te pedimos em nome do teu Filho amado. Salva-nos e nos livra da escravidão do pecado. Todos te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.